Hoje vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou com uma inflamação na garganta e talvez eu vou dar uma paradinha de vez em quando aqui, mas a gente chega até o final, tá bom? Só um pouquinho de paciência que a gente chega junto lá. Hoje é o terceiro domingo que nós estamos conversando sobre o plano de voo, que é um conjunto de reflexões que nós estamos fazendo aqui durante esse mês de janeiro, nos preparando para o ano que acabou de começar. Estamos aí no primeiro mês, fechando agora no último domingo desse primeiro mês do ano. Aqui no Brasil, a gente cresceu acostumado a ouvir que o ano só começa depois do Carnaval. Então, nós estamos quase no finalzinho do ano, para começar o ano, então, daqui a 2 domingos ou 3, depois do Carnaval. E a gente aproveitou esse tempo aí, que é um tempo em que muitas pessoas tiram para tentar fazer um planejamento do ano, organizar a vida, para a gente pensar em como a gente pode organizar a nossa vida a partir de princípios e de valores que são maiores do que simplesmente aqueles que muitas vezes regem a nossa vida, aqueles valores do mundo e da pressão, enfim, valores de Deus. A gente está usando a história e a trajetória dos patriarcas. Já falamos sobre Abraão e o seu exemplo de fé, a sua coragem de sair da zona de conforto e caminhar para uma terra desconhecida. Já falamos sobre a história de Isaac e aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, mesmo sendo o patriarca coadjuvante, nunca o protagonista, mas falamos sobre a sua mansidão, sobre a sua paciência, sobre a sua perseverança. E hoje a gente vai falar sobre o mais polêmico, o mais ambíguo de todos os patriarcas, que é justamente Jacó. Jacó é um patriarca que em muitos momentos da sua vida, ele não é um exemplo de comportamento para todos nós. Mas Jacó teve a oportunidade de fazer o caminho de volta. E por que eu acho a história de Jacó tão importante para a nossa vida, para o nosso plano de voo? É que provavelmente o seu ano, como o meu, não começa no zero. Seria muito bom se toda vez que o ano virasse, a gente pudesse começar tudo de novo no 0 a 0. Não é verdade? Mas o fato é que, se você tinha uma dívida, quando você virou o ano, essa dívida sumiu lá do banco? Sumiu. Acho que ela cresceu um pouquinho, né? Porque virou o mês, entrou juros aí e tal. Se relacionamentos estavam desgastados, quando você virou o ano, magicamente tudo se resolveu? Não. O fato é que muitas vezes a gente vai ter que começar o ano, a gente vai ter que levar em consideração nesse planejamento um déficit, um negativo, algumas coisas, algumas decisões erradas, momentos difíceis que nós vivemos, e que ao longo do ano a gente vai ter que ajustar. E muitas vezes esse ajuste vai passar por um caminho de volta. Jacó é esse que vai nos ensinar hoje a fazer esse caminho de volta. Muitas vezes a gente coloca a sujeira embaixo do tapete, esconde para fingir que nada está acontecendo e tenta fechar os olhos para essas realidades difíceis da vida. Isso vai acontecer algumas vezes, mas, como eu falei, vamos trabalhar a exemplo de Isaac, a paciência. Jacó é esse cara que vai nos ajudar, obrigado, Ana, a fazer esse caminho de volta. Vamos então conversar e vamos ver por que Jacó nos ensina a fazer o caminho de volta. Tá bom? A gente vai começar com o seu nascimento. Eu quero dar um panorama da sua vida, em primeiro lugar, para chegar no momento em que, de fato, é o momento central
da narrativa da história de Jacó. Tá bom? Mas vamos chegar até esse momento para você ver por que ele teve que fazer um caminho de volta e que caminho de volta foi esse. O nascimento de Jacó é registrado no capítulo 25 de Gênesis. Eu queria ler aqui o que temos na Bíblia sobre esse momento. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Vimos na semana passada que entre a oração de Isaac e a resposta do Senhor foram 20 anos. Isaac casou com 40 e ele só foi ter os seus 2 filhos gêmeos aos 60 anos. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Esse nascimento de Jacó é mais do que simplesmente um relato qualquer. Aqui no nascimento nós já temos vamos dizer assim, o DNA ali, a semente daquilo que seria a identidade de Jacó. Ele nasce como irmão gêmeo, o primeiro chamado Esaú, e a palavra Esaú significa literalmente peludo ou cabeludo, porque o menino nasceu, como o texto diz aí, coberto, o corpo era como um manto de pelos, e logo depois nasceu com a mão grudada no calcanhar dele, Jacó. E a palavra Jacó significa exatamente isso, aquele que segura pelo calcanhar. É o significado da palavra Jacó. Numa expressão bem típica hebraica, alguns dizem que essa expressão também pode significar aquele que age traiçoeiramente, ou seja, aquele que pega no calcanhar para tentar suplantar o outro, para tentar dar um golpe, para tentar dar uma rasteira no outro. E Jacó, gente, cresceu ouvindo isso. Todas as vezes que alguém chegava para ele, falava Jacó. O que ele entendia na sua língua era que o seu nome significava alguém que dá rasteira nos outros. Alguém que está dando um golpe em alguém. Ele cresceu com isso. Ele cresceu ao lado do seu irmão e a identidade, e quem talvez já estudou alguma coisa ou tem gêmeos na família sabe que muitas vezes a identidade de gêmeos se funde. Existem aí alguns problemas psicológicos mesmo, porque muitas vezes a identidade de um irmão está meio atrelada à identidade do outro. É muito mais do que uma semelhança física. Pois bem, Jacó é esse que nasceu dessa maneira, nessa situação, e ele adquiriu essa personalidade pelo próprio nome dele ser aquele que age traiçoeiramente. Um pouco mais à frente, essa identidade vai se tornar muito clara numa história. O texto de Gênesis, no capítulo 25, conta essa história quando ele passa a perna no irmão. Porque ele nunca ficou tranquilo e aceitou bem o fato dele ser o segundo. Ele sempre se perguntava, por que eu não fui o primeiro? Isso numa cultura em que ser o filho mais velho representava muito mais do que na cultura de hoje. Hoje em dia, quando você tem 3 irmãos e eles de repente vão aí dividir a herança do seu pai falecido, cada um vai ganhar a mesma porcentagem, mas na cultura antiga não era assim. Havia o direito do mais velho. O mais velho tinha uma precedência e ele tinha direito à metade de tudo do pai. E veja só o que a gente lê nesse texto. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso.
e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. A palavra Edom significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Veja que situação. Nós temos aqui um primeiro momento em que Jacó se vale de uma situação comum, corriqueira, mas aplica, vamos assim dizer, esse golpe no seu próprio irmão, e o irmão não é de todo inocente, porque em algumas outras passagens da Bíblia a gente diz, a gente lê, melhor dizendo, que Esaú foi profundamente leviano em trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mas o fato é que há aqui uma tentativa de Jacó usurpar aquilo que era do seu irmão, que é o direito do filho mais velho. O que consistia esse direito? Primeiro, o filho mais velho tinha precedência sobre os seus irmãos. Segundo, o filho mais velho tinha a porção dobrada da herança da família. Terceiro lugar, o filho mais velho tinha o direito de exercer a liderança e o sacerdócio sobre a família. Era isso que Jacó queria. Talvez porque, ao invés dele nascer um minuto antes, ele nasceu um minuto depois. Ele não conseguia conviver com o fato de que ele era o segundo e não o primeiro. É por isso que eu acho a história de Jacó tão aplicável e tão relevante e tão moderna. Porque, gente, nós vivemos numa época em que esse problema é o nosso problema. A gente vive numa sociedade extremamente competitiva, em que as pessoas estão dizendo assim: olha, não adianta você ser o segundo e nem o terceiro, você tem que ser o primeiro. A gente vive numa sociedade onde as pessoas estão o tempo todo dizendo para a gente que a gente tem que ser melhor do que o outro. Não basta a gente fazer a nossa parte, a gente tem que fazer melhor do que o outro. O nosso valor muitas vezes é medido não em relação a nós mesmos. O nosso valor muitas vezes é medido em relação ao próximo, em relação ao outro. A gente aprende desde cedo a olhar o colega de turma não como colega, mas como concorrente. A gente vai fazer vestibular e a gente olha o outro não como um colega, a gente olha o outro como alguém que é o nosso concorrente direto a uma vaga. É assim na nossa vida, na nossa sociedade hoje. E Jacó é esse sujeito que nasce, que cresce, vamos dizer assim, de uma forma altamente competitiva. Ele aqui rouba esse direito do seu irmão. Um pouco mais à frente, no capítulo 27 de Gênesis, a gente vai ler que além desse direito do filho mais velho, ele também vai enganar o pai para roubar a bênção que seria do seu irmão. Veja que ele passa a perna no irmão, e agora ele passa a perna no irmão enganando o pai. Como é que foi isso? Naquela cultura havia, antes da morte do pai, toda uma importância quase que sacramental na bênção que o pai dava para os seus filhos, que eram palavras quase que proféticas em relação à vida dos seus filhos. E Jacó, então, que já tinha o direito de primogenitura, ele agora vai roubar a bênção que o seu pai Isaque daria para Esaú. E como é que ele faz isso? Ele, sabendo que o seu pai amava mais o seu irmão do que a ele mesmo, ele faz ali uma armadilha.
ele faz o seguinte, olha, e isso ele faz aí em parceria com a mãe, então veja como é que a coisa já é complicada na história desse sujeito. O pai gostava mais de um, a mãe gostava mais do outro. A mãe junta com o filho e arma para cima do pai. É a vida de Jacó. Jacó, ele pode muito bem ser caracterizado como alguém, uma família, a família de Jacó é uma família totalmente disfuncional. A armação foi a seguinte, ele colocou uma pele de um animal sobre o braço e cheiro de animal, cheiro de caça sobre o corpo. E ele chegou lá, o pai já muito idoso, cego, já não podia mais ver, simplesmente apalpou a pele. E como Esaú era peludo, ele sentiu ali a pele de um animal e falou, isso aqui é meu filho, mas a voz está parecendo a do Jacó. Mas o cheiro e a pele parece de Esaú. E ele pergunta, meu filho, você é Esaú mesmo? E Jacó diz, sou, pai, sou Esaú. Manda a bênção, pai. E o pai, então, dá a bênção a Jacó como se fosse Esaú. Isso, gente, teve proporções muito sérias. Qual foi o resultado disso? Para você ver como é que isso era uma coisa séria. Veja só o que diz no capítulo 27, versículo 41 de Gênesis. Esaú, quando soube dessa história toda, guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei o meu irmão Jacó. Veja o ódio que se estabeleceu em Esaú por causa dessa atitude de Jacó. E veja só que a mãe de Jacó e Esaú, Rebeca, sabe das pretensões de Esaú de matar o irmão, e porque ela gostava muito do seu irmão, vai avisar ele, ó, sua batata está assando, meu querido. Você tem que fazer alguma coisa, porque se você ficar aqui, seu irmão vai te matar. Lembra de Caim e Abel? Vai acontecer a mesma coisa aqui na nossa família. O que Jacó faz? Jacó foge. Lembram que eu estou falando sobre o caminho de volta. Só que para ele voltar, ele precisa ter ido. E para onde que ele foi que ele precisou voltar? Aqui você está vendo que justamente por essa atitude, essa personalidade de sempre querer ser o que não é, de sempre se comparar com os outros, de sempre se avaliar em função dos outros ao seu redor, e de querer passar a perna, de querer ser mais, Jacó cria um problema enorme na sua própria família, e ele foge. Ele precisa fugir de casa. E ele vai para muito longe. E aí, gente, ele vai constituir a sua própria família. O texto diz que ele vai chegar na terra de familiares, era a terra onde viviam os seus parentes, os seus primos, tios, a sua família maior, bem longe da terra onde ele estava morando, com seus pais, com seu irmão. E aí ele vai, então, se casar. E ele arruma 2 mulheres. Naquela cultura isso era comum, tá, gente? Só que ele arruma 2 mulheres irmãs. A primeira, chamada Lia, e a segunda, chamada Raquel. Ele arruma 2 mulheres. E ali ele vai prosperar naquela terra, morando dentro dos limites de domínio, vamos assim dizer, do clã do seu sogro, que se chamava Labão. E aí, gente, não satisfeito em ter passado a perna no irmão, Jacó agora vai passar a perna em quem? No sogro. Esse é Jacó. Jacó, que também foi enganado pelo sogro, em certo momento da sua vida, agora ele vai se vingar do próprio sogro e vai passar a perna no sogro. E aí, gente, acontece um fenômeno ali. Essa história é meio complicada, eu não vou contar a história toda porque não é o meu foco aqui. Mas o fato é que Jacó faz uma armação ali no cuidado dos rebanhos do sogro, de tal maneira que os rebanhos dele, pessoais, crescem demais e os rebanhos do sogro não crescem.
E ele, de certa forma, manipula ali a situação para ele enriquecer às custas do sogro. E, gente, chega um momento que a coisa fica extremamente pesada, tensa, o clima não fica mais legal. E olha só o que o texto vai dizer no capítulo 30, capítulo 31, versículo 20. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. O cara passa a perna no sogro, leva as duas filhas do sogro, o dinheiro do sogro e foge. Tudo bem que esse sogro não era nada inocente. Ele era também um cara extremamente articulado ali para manipular as coisas. Ali é o famoso ladrão que rouba ladrão, certo? Mas o importante é você ver aqui que, de novo, Jacó foge. Veja que aonde Jacó chega, ele causa ali um estrago e ele sai sempre deixando atrás de si as portas totalmente o quê? Fechadas. O fato é que Jacó enriqueceu, mas cultivou o ódio, a mágoa e o ressentimento nos seus relacionamentos. E muitas vezes é isso que acontece na nossa sociedade, é isso que acontece com a nossa vida. A gente prospera, a gente consegue as coisas, a gente cumpre metas, mas a pergunta é: a custo de quê? Muitas vezes a gente vai seguindo a vida de uma forma competitiva, vendo tudo como uma grande competição, e a gente consegue muita coisa. Mas a gente força a barra. A gente, para chegar lá, precisa passar a perna. A gente precisa ser sagaz. A gente precisa ser o espertinho, dar um jeitinho brasileiro, tentar manipular os resultados, as coisas, para tentar chegar lá. As pessoas até dizem, tem que ser esperto, não pode ser, tem que ser malandro. Jacó é esse cara que passou a vida inteira, eu até costumo brincar aqui, Jacó é o mais brasileiro de todos os personagens bíblicos, porque eu acho que o jeitinho brasileiro, a origem dele está em Jacó. E Jacó, ele era especialista nesse negócio de dar um jeitinho para tentar se dar bem. Era esse, o Jacó. Até que chega um dia, e aqui entramos no X da questão. Em Gênesis, no capítulo 31, no versículo 3, que o Senhor, Deus, disse a Jacó o seguinte: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó passa a vida inteira dele indo de um lugar a outro, dando jeitinho. Até que chega um momento que Deus diz para ele: olha só, para com isso. Vamos encarar a realidade? Você vai voltar para a sua casa, você vai voltar lá para os seus, você vai fazer o caminho de volta. Ao invés de você sair fugindo, você vai agora levantar o tapete e você vai limpar o que está debaixo desse tapete aqui. Para de fugir, para de dar jeitinho, para de acumular mentira sobre mentira. Sabe aquela coisa da bola de neve, que você vai, uma mentira chama outra e você vai criando, e daqui a pouco você não aguenta mais, você vive uma ilusão. É isso que Jacó estava vivendo, uma ilusão. E aí depois de 20 anos fugindo de um lugar para o outro, Deus chega para ele e fala: agora você vai voltar para casa. Agora você vai fazer o caminho de volta. E aí Jacó faz esse caminho. Ele começa a sua jornada de volta para a casa dos seus pais. E o medo se apodera dele. Porque voltar para a casa dos pais significaria voltar e encarar quem? Esaú, seu irmão. Como Esaú estaria depois de 20 anos? Será que Esaú teria, assim como a gente vê às vezes, né, naqueles filmes, acho que é o Conde de Monte Cristo, que fala sobre a vingança demais, né? Será que ele estaria há 20 anos manipulando a vingança contra Jacó? Como estaria o coração de Esaú? Jacó não sabia, Jacó não tinha notícias do seu irmão. O fato é que ele, movido por essa voz, ele faz esse caminho de volta. E aí, gente, chega no nosso texto-chave, o texto-chave da vida de Jacó, que é o capítulo 32 de Gênesis. Eu queria ler esse pedacinho aqui,
com vocês para a gente conversar, porque é uma passagem extremamente, assim, estranha, complicada, misteriosa, um negócio meio mítico. Mas veja só o que é que diz nesse texto de Gênesis capítulo 32, do versículo 22 a 32, naquele momento em que Jacó está voltando para sua casa. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, que era um riacho. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntam o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Veja que história estranha, essa história de uma luta no meio da noite, e os dois lutando, e é uma coisa meio esquisita essa história de Jacó. Alguns dizem aqui, né, o primeiro UFC da história que aconteceu ali no Val de Jaboque. O anjo de Deus versus Jacó. Foi a luta que aconteceu naquela noite. Quais são as lições que a gente aprende nesse momento que foi a volta, o caminho de volta de Jacó? Eu creio que as lições que nós vamos aprender aqui nessa pequena passagem da luta são muito preciosas para a gente fazer uma leitura da nossa própria jornada e, quem sabe, se a gente também precisa fazer um caminho de volta, como Jacó fez, o que ele aprendeu aqui serve de lição para a gente também. O que a gente pode destacar nessa passagem? Primeiro, a expressão "e Jacó ficou sozinho". O texto diz muito claramente isso no versículo 24, que Jacó ficou sozinho. Por que ele faz questão de, naquele momento ali, na noite anterior, ele sabia que no dia seguinte ele ia, quem sabe, se encontrar com seu irmão, e ele estava ali com a sua família, uma família grande, cheia de servos, de filhos, as suas 2 mulheres, e ele falou: passa todo mundo, eu vou ficar sozinho. Isso, gente, é extremamente significativo, porque me ensina que para fazer o caminho de volta, você precisa aprender a olhar no espelho, ver você mesmo, avaliar a sua vida não em comparação aos outros. Muitas vezes a gente avalia a nossa vida, como Jacó fez a vida inteira, sempre em relação ao outro, sempre em relação ao valor do outro, ao mérito do outro, à capacidade do outro, às conquistas do outro, aos bens do outro, ao carro do outro, ao apartamento do outro, à mulher do outro, ao marido do outro, aos filhos do outro. Nunca é a nossa vida. Aqui, quando eu entendo que Jacó ficou sozinho, ele estava fazendo uma avaliação da sua própria vida, porque é preciso olhar para dentro e tentar perceber quem de fato nós somos. Existe uma pergunta que vai surgir ali naquele homem misterioso no meio da noite, que é: quem é você, Jacó? Qual é o seu nome? Para ele responder isso, ele precisava saber quem ele era.
A questão toda é, será que nós toleramos ficar sozinhos? Vivendo nessa sociedade tão marcada pelo barulho, nessa sociedade tão marcada pela necessidade quase que urgente de você estar sempre acompanhado de alguém, será que a gente sabe valorizar essa quietude, essa solitude, esse espaço para você ser você mesmo? A questão é, qual é o espaço que você tem para ser você mesmo, sem máscaras? Porque sabe o que acontece, gente? Todos nós usamos máscaras. Não tem como. Eu estou pregando aqui agora para vocês e eu tenho máscaras. Todos nós temos máscaras. Será que algum de nós é, diante de qualquer outra pessoa, exatamente aquilo que você é lá no fundo do seu coração? Será que nós somos absolutamente transparentes quando a gente está com outras pessoas? Quem de nós é 100% transparente? Nenhum de nós. Nós usamos máscaras sociais. Usamos. A questão é que nós, diante de Deus, precisamos tirar essas máscaras. Mas como é que nós vamos tirar essas máscaras se nós nunca tomamos a decisão de, como Jacó, experimentar, ainda que seja por uma noite, a solitude, o silêncio? É isso que Jacó fez. Ele ficou sozinho. E aí o texto continua e diz que veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E aqui, gente, há um mistério, como dizem aí no meio pentecostal, né? Mistério de Deus envolvido nessa narrativa, porque, ao que tudo indica, esse homem que aparece, que luta com Jacó, não é tão somente um homem. Existe aqui uma espécie de manifestação de Deus ali na vida de Jacó. Há um questionamento aí na teologia sobre quem de fato, qual era a identidade desse homem, mas o fato é que naquele momento Jacó tem a convicção de que aquele homem era um enviado de Deus, ou era até mesmo o próprio Deus. E aí, gente, essa luta, ela ganha a partir daí uma conotação toda especial. Ela ganha uma conotação simbólica. Simbólica por quê? Porque justamente nesse momento da solitude de Jacó, ele entende que, ou ele aprende, melhor dizendo, que toda a sua vida tinha sido uma luta. Essa luta representa a sua própria história. É como se a gente estivesse lendo, olha, Jacó ali aprendeu que durante a vida inteira ele estava lutando. Ele lutou a vida inteira dele. Aquela luta de uma noite representa a luta de uma vida. E a luta de uma vida com quem? Com o próprio Deus. No fundo, gente, o problema de Jacó não era com seu irmão. No fundo, o problema de Jacó não era com seu sogro. No fundo, o problema de Jacó era com quem? Era com Deus. O problema era a falta de confiança em Deus. O problema era a falta de obediência a Deus. No fundo, ele estava lutando para conseguir coisas, ao invés de simplesmente esperar que Deus agisse em seu favor. Aliás, haviam promessas muito claras, desde da gravidez de Rebeca, de que Jacó seria abençoado sim, que ele era o escolhido de Deus sim. Mas Jacó nunca acreditou nessa palavra, nessa promessa de Deus. Ele falou, olha só, tudo bem, Deus tem uma promessa na minha vida, mas eu tenho que me garantir. Então ele ia e ele peitava. E ele tentava conseguir na marra as coisas. E Jacó era alguém que definitivamente não sabia esperar em Deus. Aquilo que o seu pai tinha demais, que era paciência, Jacó não tinha. Jacó queria resultado rápido. Jacó queria resolver as coisas do seu jeito. Jacó queria, ainda que brigando com um com o outro, ele queria a bênção de todo jeito, ele queria se dar bem. Essa luta representa
o fato de que ele, durante a sua vida inteira, lutou contra Deus. E o texto diz o seguinte: quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Chega um momento, e aqui a passagem é um pouco estranha, como assim o homem, se era Deus, não pôde dominá-lo? Como é que é isso? Eu vejo um Jacó extremamente resistente, teimoso. É como se o texto dissesse assim, olha, Jacó não ia desistir nunca, porque ele nunca perdia. Jacó não sabia perder. Jacó só sabia ganhar. Jacó era daquele cara que mesmo perdendo, ele saía sem um dente, mas dizendo, ganhei. Ele não sabia admitir a sua fraqueza. Porque ele estava tão preocupado em passar uma imagem para as outras pessoas, de alguém vitorioso, de alguém que se dá bem, que ele não conseguia admitir isso. E aí, gente, vem a passagem, talvez o ponto-chave, em que Deus, através daquele seu mensageiro, toca então na articulação. E aqui é exatamente a ideia, é tocar no ponto de apoio. É tocar exatamente no lugar da sustentação, daquilo que dava a ele condições de andar bem. E Deus toca naquele lugar, desloca a coxa, e a gente vai ler no texto que ele vai ficar, a partir daí, definitivamente sequelado, mancando pelo resto da sua vida. Mas ele aprendeu uma lição. Jacó precisava de uma marca de vulnerabilidade. Ele precisava reconhecer que ele tinha os seus próprios limites, que ele não ia conseguir ganhar tudo na vida na base da luta, da conquista, que havia momentos em que ele era sim vulnerável, que havia momentos em que ele não tinha o que fazer, que havia momentos em que ele era fraco sim. Ele começou a mancar, e talvez ali ele começou a perceber quem ele de fato era, a sua verdadeira identidade naquele momento. E sabe o que o texto diz? Que o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já está nascendo, o sol já está nascendo. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E eu vejo aqui que Jacó, ele já começa a reconhecer a soberania e a divindade daquela figura que lutava com ele. Jacó estava aprendendo que a bênção, na verdade, não podia ser conquistada na base da força, mas que precisava ser recebida única e exclusivamente pela graça. Jacó aqui, ao pedir a bênção, ele está se colocando numa posição inferior, porque não tem como alguém inferior abençoar alguém superior. A bênção, ela sempre vem de cima para baixo. E se ele pede pela bênção desse lutador misterioso, desse homem divino, vamos assim dizer, é porque ele está reconhecendo que Deus estava ali representado na figura desse lutador. E ele fala, olha, e aqui há uma mudança. O tempo inteiro ele está lutando contra esse homem. E de repente, quando ele tem a sua articulação tocada e ele vê a sua própria situação, ele se agarra. Ele segura o cara e fala, não vou te deixar embora. É engraçada essa história, porque ele estava lutando contra. E agora ele se agarra. Jacó aprendeu uma lição. Muitas vezes a gente é assim. A gente luta contra Deus. A gente resiste a Deus durante, às vezes, dias, meses, anos. E a gente resiste, e resiste, e resiste. E insiste nos nossos próprios caminhos. E Deus está ali, muitas vezes, lutando com a gente. E a gente está ali, resistindo. Até que chega um momento em que a gente tem a nossa articulação tocada.
em que a gente perde o nosso ponto de apoio. E ali no meio da crise, o que a gente faz? Ao invés de lutar contra Deus, a gente se agarra. Você já viu como é que é luta? Tem um nome que dá quando o sujeito ele está numa situação muito vulnerável e ele quer parar a briga, mas não pode, ele parece que agarra o cara assim, né? Você já viu como é que é o nome desse negócio? Alguém sabe aí? Como é que é o nome? Clinch. Olha aí. Ele não é Clinton não, é clinch. É. Ele dá uma agarrada ali, né? Que é meio que para relaxar o cara. Ele dá aquela... Eu acho que Jacó ali, ele deu um clinch em Deus, né? Ele agarrou, ele falou, não vou te deixar aí, antes que você, de fato, me abençoe. É você que vai me abençoar, não sou eu que vou comprar ou conseguir ou conquistar a minha bênção. Eu dependo de você para isso. Por favor, não vá embora, não me abandona. Gente, é isso que acontece. E a partir ali, exatamente naquele momento, acontece uma coisa sensacional. Porque aquele homem divino chega e pergunta para ele, qual é o seu nome? E essa pergunta, aqui tem a conotação seguinte, quem é você? E sabe o que Jacó diz? Ele diz assim, e veja, existe algo aqui que muitas vezes a gente passa despercebido, mas que na linguagem bíblica é muito importante, sobre essa questão do nome. Obter o nome é um sinal de autoridade. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, lá no início, ele disse para o homem assim, olha, domine sobre todas as criaturas, eu te dou o mundo para você dominar sobre o mundo. E logo depois diz que a função que Deus deu para o homem, qual foi? Dar nome aos animais. Então, quem dá nome é o dono. Tipo assim, você compra um cachorro, o que você vai fazer? Você vai dar um nome no cachorro. Se você tem um filho, quem é que dá nome no filho? É o pai e a mãe. Porque é quem tem autoridade sobre o pai, sobre o filho. Tá certo? Até hoje é assim. Então, na cultura bíblica é a mesma coisa. Dar nome, ou conhecer o nome, ou ter a precedência do nome, significa autoridade sobre. Ou seja, quando aquele homem pergunta qual é o seu nome, ele está exercendo ali a sua autoridade sobre Jacó. Jacó vai se submeter ou não? E Jacó diz o quê? Meu nome é Jacó. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu sou Jacó. Eu sou aquele que age traiçoeiramente. Ah, Senhor, sabe quem eu sou? É isso mesmo, Senhor. Eu sou o maior 171, Senhor. Eu sou um malandro. Eu sou um cara que vive tentando dar volta nos outros. Eu sou esse que não consegue ser o segundo, que é sempre ser o primeiro. Pela primeira vez na vida, Jacó reconheceu quem ele era. Ele nunca tinha reconhecido isso. E aí, exatamente quando ele se aceita, quando ele reconhece quem ele é, a sua identidade, sabe o que esse ser misterioso diz para ele? Pois é, a partir de agora eu quero te dizer uma coisa, Jacó. O seu nome não vai ser mais Jacó. Agora eu vou te dar um outro nome. O seu nome será Israel. E a palavra Israel significa literalmente, ele luta com Deus. Não com no sentido de contra. Ele luta com, ou seja, ele luta ao lado dele, se torna um parceiro na luta de Deus. Veja só que a mudança, a transformação na vida de Jacó surge exatamente no momento em que ele aceita quem ele é. Porque enquanto a gente tem aquela... E isso acontece demais em casamento. A gente vê demais isso. Vira e mexe, eu converso com alguns casais e muito na relação conjugal, das crises, é porque um não aceita plenamente o outro e quer mudar o outro. Então o marido sempre está querendo mudar a esposa. E a esposa sempre está querendo mudar o marido. Eles não se aceitam plenamente. E aí sabe o que acontece? Porque um está querendo sempre mudar o outro nunca muda. De birra. Mas aí, no momento em que a aceitação,
Logo depois, sabe o que você descobre que acontece? A transformação. Isso para mim é maravilhoso, porque é isso que Jesus faz. O evangelho é isso. Essas palavras, elas precisam acontecer na ordem. A aceitação produz transformação. E não o contrário. Não é a transformação que produz aceitação. Como seria o caminho inverso? Transformação que produz aceitação. Seria assim, meu irmão, muda, se ajeita, se transforma, se conserta. E aí então eu te aceito. Isso é o caminho da religião. Só que aqui, o que vem primeiro? E no evangelho, o que vem primeiro? É a transformação ou é a aceitação? A aceitação vem primeiro. Ou seja, quem é você? Só reconhece quem você é. Eu te aceito, Jacó. Eu te aceito, mesmo você sendo esse 171, aquele que age traiçoeiramente, eu vou te aceitar. A minha aceitação não depende de você mudar. Eu aceito você, Jacó. Agora, uma vez que eu te aceitei, posteriormente, o que vai acontecer? Você, movido por esse amor e pela minha bênção, você vai se transformar. Então é aceitação em primeiro lugar e depois transformação. Nunca transformação em primeiro lugar e depois aceitação. É isso que acontece na história de Jacó. Ele, naquela noite, passa por uma transformação que vai mudar completamente a sua vida. Ele, de alguém carregado de uma história de pilantragem, vai passar a ser um homem de Deus, uma pessoa profundamente respeitada, porque a partir daquele momento ele não estava mais sozinho, não era ele peitando o mundo, não era ele tentando na base da sua inteligência, da sua malandragem, conseguir todas as coisas. Agora Deus estava indo com ele. E aí sabe o que acontece? A Bíblia tem alguns versículos que são extraordinários, como por exemplo, lá em Isaías a gente lê, nas palavras de Deus, agindo eu, quem impedirá? Porque uma coisa é você ir sozinho, uma coisa é Jacó ir durante a vida inteira dele tentando conseguir fazer as coisas no jeito dele. Outra coisa é quando Deus abençoa ele e diz assim, vai Jacó, agora eu vou com você, agora nós vamos junto. Aliás, Jacó, agora você vai comigo. Como é que é essa experiência? É a experiência que Jacó vai ter. E sabe o que acontece? Logo depois que aquele dia raia, que aquele dia surge, vai acontecer o reencontro de Jacó com Esaú. E sabe o que o texto diz? Vamos dar uma olhadinha. Gênesis 33, versículos 1 a 4. A pergunta é, o que é que ele poderia fazer para evitar a vingança do seu irmão Esaú no seu caminho de volta? O que ele poderia fazer? Ele poderia fazer o que ele fez. O texto diz lá que ele mandou presentes. Então assim, eu vou tentar aplacar a ira do meu irmão mandando presente. Então eu vou mandar 400 bois, 300 ovelhas, vou lá, entrega lá do melhor, manda fazer um churrasco lá, minha conta, porque eu quero aplacar a ira do meu irmão. Isso ele pode fazer. A gente também pode. Mas se o sujeito está com muita raiva, com sede de vingança, ele vai tomar esse presente como uma ofensa. A coisa vai piorar. Você concorda comigo? Se você está alimentando a vingança, o seu inimigo te dá um presente desse, piora. Piora a situação, porque você vai levar aquilo como uma ofensa para casa. A questão é, ele tinha alguma coisa para fazer para evitar a fúria do seu irmão? Não, ele não tinha nada para fazer. Não estava nas suas mãos. E aí sabe o que acontece? Eu queria dar uma paradinha antes da gente ler esse texto, porque muitas vezes no caminho de volta, a gente vai trilhando a vida. Imagine que você vai caminhando a sua vida, você vai caminhando, ao longo do percurso você toma uma série de decisões erradas, e você vai fechando portas atrás de você, você vai tomando aquele caminho tortuoso, vai colocando sujeira para debaixo do tapete.
E aí quando você chega no momento de voltar, você vai lembrar, puxa, mas para eu voltar, eu vou ter que tocar em cada situação. E aí já não está mais no seu controle. Você simplesmente não tem o que fazer em relação a muitas coisas que você semeou. São problemas, literalmente, insolúveis. A situação de vida se enrolou de uma tal forma que você não tem o que fazer. Não depende mais de você. Ou seja, se não acontecer um milagre, você não vai conseguir voltar a fazer esse caminho de volta. Mas sabe o que acontece? Porque agora Jacó, ele não chamava mais Jacó, ele chamava Israel. Olha só o que o texto diz. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, olha o pavor, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Olha o medo dele. Tipo assim, se vier um exército massacrando, que mate primeiro a mulher que eu amo menos, com as filhas dela, depois, aliás, mate as servas primeiro, depois mate a mulher que eu não gosto muito, que é Lia, no finalzinho, mate a Raquel e depois eu. Ele ainda estava naquela luta do medo. Mas aí olha só, ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Você está percebendo o que aconteceu aqui? O que ele fez para isso? Ele não fez nada. Ou seja, aquela promessa que Deus tinha feito para ele, quando falou para ele voltar, vocês lembram o que o texto disse? A gente leu aqui. Jacó, você vai voltar e eu estarei contigo. Essa é a diferença. Porque uma coisa é você fazer o caminho de volta sozinho. Outra coisa é você fazer o caminho de volta, ou seja, ter que rever coisas na sua vida que você deixou para trás, coisas não resolvidas, que você precisa retomar. Você não consegue sozinho. Você precisa que, de alguma forma, Deus vá com você e faça por você o que você não tem capacidade de fazer. E é exatamente isso que acontece. Houve uma reconciliação. 2 irmãos que há 20 anos estavam jurados de morte. 2 irmãos que não se falavam, que não se viam, que eram inimigos mortais. De repente, a partir daquilo que Deus fez de um lado e fez do outro, Deus costurou no coração de Esaú, Deus costurou no coração de Jacó, e eles se reconciliaram. Esse é o caminho de volta, gente, é o caminho da reconciliação. E é isso que hoje eu quero trazer para vocês como parte do nosso plano de voo para 2013. Porque pode ser que o seu caso seja como o de Abraão, que a gente estudou há 2 semanas atrás. Pode ser que Deus esteja falando com você, colocando no seu coração o seguinte: olha, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Dá um passo de fé, sai da sua zona de conforto, confia em mim, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pode ser que Deus esteja falando com você como Isaac, levando você a ter paciência, lidando com um tempo longo, exercitando a sua perseverança, como que dizendo assim: olha, fica onde você está. Deus disse para Abraão, sai da sua terra. Deus disse para Isaac, fica na terra que você está. E Deus agora vai dizer para Jacó, olha, volta. Nem vai e nem fica, volta. Alguns precisam ir, outros precisam ficar. E outros ainda precisam o quê? Voltar. Porque muitas vezes a gente entra por caminhos equivocados. E, gente, algumas coisas na nossa vida, de fato, são coisas que não voltam mais. São decisões que tomamos que não tem mais como, vamos dizer assim, serem retomadas. Eu sei disso.
Mas existe sempre a possibilidade de você olhar para trás e de você procurar reconciliação, de você procurar pelo menos um convívio pacífico, você procurar pelo menos reabrir aquelas portas que ficaram trancadas e você pelo menos deixar essa porta aberta. Quem sabe é a situação de alguns aqui que durante o ano de 2013 vão precisar fazer um caminho de volta. Caminho de volta significa resgatar coisas que se perderam ao longo do caminho. E aí, de repente, você vai olhar para a sua vida e falar, eu ao longo do meu caminho, eu deixei algumas coisas para trás que eu não posso mais, eu preciso recuperar. Quem sabe algumas práticas de vida pessoais, alguns valores, algumas prioridades de vida, algumas coisas que você simplesmente foi deixando pelo caminho, foi abrindo mão aqui e ali, e aí acumularam. Hoje, olhando para a vida de Jacó, nesse plano de voo, o desafio que fica para a gente é, volta, vamos recuperar, vamos levantar o tapete, vamos lavar a roupa suja, vamos parar de simplesmente fingir que não aconteceu nada, vamos tentar resolver essas coisas, porque eu vou com você. E aí a experiência, a transformação é maravilhosa. Quando se reconhece. Sem o reconhecimento, sem que você diga, Senhor, eu sou Jacó. Porque Jacó aqui, somos todos nós. Você é Jacó, eu sou Jacó. Todos nós temos um pouquinho de Jacó dentro de cada um de nós. Temos aquela tendência de querer ser os nossos próprios deuses, de querer resolver as coisas do nosso próprio jeito. Todos nós temos um pouquinho disso. E aí a palavra que fica é volta, mas volta comigo. Eu vou com você. Vamos orar para a gente concluir essa reflexão e logo depois a gente vai estar cantando uma última música aqui. Senhor, nosso Pai querido, nesse momento em que nós fazemos essa reflexão sobre a história e a trajetória de Jacó, que se tornou em Israel, eu queria te pedir que o Senhor nos ajudasse, abrisse o nosso entendimento, que a gente pudesse refletir sobre a nossa própria história, sobre caminhos muitas vezes equivocados, caminhos muitas vezes egoístas que nós trilhamos, decisões erradas. E quem sabe, Pai, aqui nessa noite nós precisamos tomar a decisão de, com coragem, fazer o caminho de volta, de resgatar coisas, valores que ficaram para trás, coisas que a gente foi sutilmente esquecendo ao longo da nossa jornada. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos dê discernimento. Nós não queremos mais estar lutando sempre, lutando contra o Senhor, resistindo como Jacó resistia sempre. Que o Senhor nos faça mais mansos, mais maleáveis, que a gente possa ser mais submisso à Tua vontade, possa confiar mais na Tua promessa, saber que o Senhor é aquele que nos conduz pelo caminho, nos ajuda. Se de fato alguém precisa hoje aqui, Senhor, de coragem para poder fazer esse caminho de reconstrução, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer entendimento e poder para isso, e abrir as portas que precisam ser abertas. Nos ajuda, Pai, cada um de nós, a trilhar esse caminho da reconstrução da vida. Que a nossa vida não seja mais construída em cima daquilo que nós vemos nos outros, mas naquilo que o Senhor vê em nós. Assim como aconteceu na vida de Jacó. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.